Olá, gente, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que todos bem, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Independências dos Estados Unidos. A gente já falou na aula anterior, né? A aula 1, essa é a aula 2, só para confirmar, né? Na aula anterior nós falamos sobre as 13 colônias dos Estados Unidos, né? Das 13 colônias ali da região que pertencia à Inglaterra, né? Como colônia. E que nós falamos que cada uma dessas, cada parte dessas colônias, dessas 13 colônias, tinha uma característica específica, né? Então, era um território relativamente menor do que a colônia portuguesa, por sinal, né? Bem menor, por exemplo, que as colônias espanholas, mas dentre eles surgiu uma série de diferenças, né? Colônias do norte, colônias do sul e colônias do centro. Voltando àquilo rapidinho, só para contextualizar melhor, as colônias do norte, devido àquela autonomia que eu falei no vídeo anterior, elas começam a se organizar de forma autônoma em relação à metrópole. Então estabelecem uma marinha é, dedicada ao comércio. Eles estabelecem uma série de contatos comerciais com outros países, como Cuba, como outras ilhas do Caribe, pontos de comércio de africanos escravizados na África, sem a necessidade da intervenção da metrópole, né? O que feria, de certa forma, ali o preceito de sistema colonial que a gente fala tão exaustivamente durante o sétimo ano, né? Só que aí, como eu falei para vocês, nós vamos ter uma série de eventos, uma sucessão de eventos que vão trazer não uma interrupção, mas vão criar um certo empecilho para essa autonomia, pelo menos para as colônias do norte. Lembre-se que eu estou falando das do norte. E a do sul, de certa forma, eles tinham um contato, lá no sul dos Estados Unidos, eles tinham um contato um pouco maior com a Inglaterra por causa da necessidade do comércio, da exportação, né? Como eles praticavam ali o chamado plantation, né? Monocultura, latifúndio, trabalho escravo, eles tinham um contato muito maior com os ingleses. Até porque eles cultivavam produtos que eram muito importantes para a Inglaterra naquele período, né? Cana-de-açúcar e o algodão. Pois bem, que eventos são esses, né, que eu falei anteriormente? Nós vamos ter aí, primeiro, né, uma sucessão de eventos. Alguns eu já até falei quando a gente fala ali da Revolução Francesa, né? O primeiro grande evento que vai acontecer acontece em 1756, a chamada Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos vai ser uma guerra. Não dá para dizer que é uma guerra a nível mundial, né? Seria exagero da minha parte. Mas nós vamos ter diversos países envolvidos. Essa guerra vai ter diversas frentes de batalha na Europa, na Ásia e na América. E vai ser encabeçado, vão ser dois grupos que vão brigar entre si, encabeçados de um lado pela Inglaterra, do outro lado pela França, que eram rivais, foram rivais durante muito tempo na história, né? E aqui não seria muito diferente. A Guerra dos Sete Anos, ela dura 7 anos mesmo, ela vai de 1756 até 1763. Mas essa guerra, apesar de ser vencida pela Inglaterra, ela traz uma série de problemas econômicos para o país. Bom, eu sempre falo para vocês, né? Quem se mete em guerra tem que ter dinheiro para se sustentar, porque não dá para você se envolver com guerra sem ter dinheiro. E eu falei isso na Revolução Francesa, até porque a Guerra dos Sete Anos também é um ponto bastante importante para o estabelecimento das primeiras não, né? Mas o estabelecimento do pensamento que levaria à Revolução em 1789. Pois bem, né, em 1763 a Guerra dos Sete Anos acaba e acaba com a Inglaterra tendo problemas financeiros devido à quantidade de dinheiro, da quantidade de capital que foi investida no conflito. Pois bem, bom, se eu tô quebrado e eu tenho, usando a lógica aí do sistema colonial, né? Se eu tô quebrado e eu tenho uma série de colônias, principalmente colônias que estão enriquecendo a revelia da minha intervenção ou não, como era o caso, por exemplo, das colônias do norte dos Estados Unidos, eu vou começar a interferir na economia desses países a ponto de extrair dali uma possibilidade de tirar um dinheiro para poder restabelecer a minha economia.
Levando em conta isso que eu acabei de falar, foi justamente o que a Inglaterra fez, percebendo que, principalmente as colônias do norte, com a autonomia que elas receberam, autonomia, né, que elas receberam, estavam enriquecendo bastante com o comércio. A Inglaterra começa então, cria então uma política de intervir diretamente nas colônias dos Estados Unidos como uma forma de se restabelecer economicamente falando. E aí a gente vai ter o aumento de impostos, de comércio, a gente vai ter uma maior intervenção inglesa e a criação de leis que, de certa forma, traziam uma maior intervenção inglesa. Por exemplo, a lei do chá, a lei do açúcar, a lei do selo, cada uma especificamente, obviamente, cada uma com uma noção específica. Por exemplo, a lei do açúcar. O açúcar, durante um certo tempo, foi comprado diretamente a colônias que vendiam esse produto. Então, os Estados Unidos, pelo menos as colônias do norte, elas não esperavam primeiro esse açúcar passar pela Inglaterra para depois ser vendido lá. Elas já compravam diretamente a fonte. E aí a lei do açúcar traz uma interrupção nesse comércio direto com os exportadores de açúcar. A lei do selo, todo documento que fosse lavrado nos Estados Unidos a partir daquele momento precisaria levar um selo, receber um selo real que era pago. Isso revertia uma renda bastante grande para a Inglaterra também. A lei do chá, idem. Todo chá que chegava nos Estados Unidos não poderia mais ser comprado de forma direta. Precisava ser comprado a comerciantes ingleses, passar pela Inglaterra para depois ser comprado. Isso, de certa forma, feria essa autonomia que os Estados Unidos tinham conseguido durante muitos anos. E aí começam as primeiras revoltas, as primeiras disputas entre ingleses e americanos, né? Com a proposição dessas leis, nós vamos ter um evento chamado a Festa do Chá de Boston, certo? A Festa do Chá de Boston, americanos, norte-americanos, né? Estadunidenses, na verdade. Estadunidenses invadem o porto vestidos de indígenas, atacam um navio onde tinha diversas caixas de chá, e essas caixas de chá são jogadas no mar. O que é que acontece? Bom, olha a situação, né? A Inglaterra, então, exige que a colônia ressarça o valor perdido com essas caixas jogadas no mar. Consequentemente, inclui aí uma série de impostos absurdos, uma série de leis absurdas que foram nomeadas de leis intoleráveis. Após essas leis intoleráveis, gente, os estadunidenses então se uniram, pelo menos os do norte principalmente, eles se unem e decidem, bom, não dá para viver assim, não dá para estabelecer um contato harmonioso com a Inglaterra enquanto essas leis intoleráveis elas estiverem em vigor. Ou então, enquanto a Inglaterra estiver exercendo esse controle forte em cima do nosso estado, do nosso país, que seja, né? Até então eles não eram um estado, eles não eram uma nação, né? Mas, digamos assim, por falta de uma palavra melhor, eu usarei esse termo. A Inglaterra não pode mais intervir. É absurdo, é intolerável que nós tenhamos que aceitar isso. Certo, gente? E aí acontece mais uma sucessão de eventos que eu só vou falar no próximo vídeo, porque senão eu passarei horas e horas aqui falando. Então, beijo para vocês, abraços. Não esqueçam de sempre estarem dando uma olhadinha no livro de vocês, né, para revisar tudo que a gente fala aqui nos vídeos. A atividade será postada lá no Google Classroom, então quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a atividade com certeza já vai estar lá aberta para vocês fazerem e postarem. E as dúvidas vocês anotem e guardem para quinta-feira, quando nós vamos ter uma videoconferência, certo? Então nos encontraremos quinta, vocês podem perguntar à vontade, vocês podem tirar suas dúvidas e a gente vai discutir mais algumas coisas relacionadas a tudo isso que foi falado no vídeo. Certo, gente? Então, um abraço para todos vocês. Tchau e até quinta.